direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos são considerados direitos humanos fundamentais. Respeitá-los é promover a vida em sociedade, sem discriminação de classe social, de cultura, de religião, de profissão ou de orientação sexual. Para que exista igualdade de direitos é preciso respeito às diferenças, as quais não devem ter valores de diferença na sociedade. Não existe um direito mais importante que o outro. Para o pleno exercício da cidadania, é preciso a garantia do conjunto dos direitos humanos. Então, a gente tem aqui o segundo capítulo do protocolo e as diretrizes do Ministério da Saúde, que ele é um protocolo de saúde sexual e uma abordagem centrada na pessoa. Logo no começo desse protocolo, vocês podem encontrar, é um documento oficial que está valendo, vou deixar na descrição do vídeo. E mais um detalhe, eu fiz uma série de vídeos usando apenas e exclusivamente como fonte essa diretriz oficial do Ministério da Saúde. Eu criei uma playlist de educação e saúde sexual usando o Ministério da Saúde, só para a gente entender a questão técnica importante desse tema. A data de criação dessa diretriz foi em 2015, porém ela foi modificada em 2019, em julho. Possivelmente não mexeram tanto no texto base em si, mas entraram lá pelo menos para mudar o nome do departamento, porque o departamento que levava a AIDS no seu nome, hoje virou doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Uma maneira também de esconder e pôr embaixo da toalha, parece, as ISTs no modo geral, né? É meio que para querer esconder a questão da sexualidade, do sexo, enfim. Eu comecei a ler esse trecho para vocês entenderem que isso vai muito contra uma ministra dos direitos humanos. Uma ministra dos direitos humanos que está desrespeitando os próprios direitos humanos. E o Ministério da Saúde lembrou em 2015, nesse texto, que ainda é válido, que ainda é oficial, lembrou o que é direitos humanos. E nos direitos humanos está lá, que é direito à educação e à saúde sexual. Então, eu acho que aí é que entra a história que a gente estava conversando a respeito do que é o Ministério da Saúde com seu departamento técnico e o que é o Ministério da Direitos Humanos da Família, que está na mão da Damares. Porque provavelmente esse documento ele está vigente ainda hoje, não por conta do ministro da Saúde, mas muito mais por conta do departamento técnico do Ministério da Saúde, sabe? Porque eu acho que se não tivesse departamento técnico, muito provavelmente esse documento já teria sido desaparecido. O Mandetta, ele tem... Quem que é o Mandetta? Ele tem o ministro da Saúde, a Henrique Mandetta. Enfim, o que acontece tem uns é que mandões e um Mandetta. Não, mas ele não iria mexer nisso. Por que você acha? Porque o ministro da Saúde que mexe com um vespeiro técnico, com o médico, eu acho que existe um mínimo de respeito médico entre um médico e outro. Ele é médico? Ele é médico, entendeu? Tanto é que ele está segurando as pontas em várias questões. Teve coisa que ele já fez e que ele fez justamente porque ele foi obrigado pelo Bolsonaro. Como, por exemplo, aceitar a mudança de nome. Né? Como, por exemplo, em janeiro, uma cartilha do Ministério da Saúde, que era especialmente para homens trans, ela teve que ser alterada em um detalhe dela. Ou ela foi alterada e depois ela não pôde ser distribuída, né? Se cancelaram a distribuição, ou se teve uma censura realmente. E aí a pessoa que escreveu essa cartilha do governo anterior foi exonerado e na gestão do Mandetta, né? E aí ele disse que a gente tinha que tentar respeitar a família e por isso da cartilha. Então ele deu uma mancada logo no começo do ano, em janeiro, quando ele falou que o Ministério tinha que defender a família e aí tirou essa cartilha. Depois disso, eu não vi mais ele falando novamente coisas do gênero, porque vai ter uma repercussão, né? Eu acho que quando você coloca pelo menos um médico no Ministério da Saúde chefiando, dá menos chance de acontecer algo errado do que quando você coloca uma pessoa sem informação suficiente para exercer o ministério. Não, mas veja só, é que as coisas funcionam assim, pensa bem nisso. Se você tem certas questões que estão mais ou menos estabelecidas na sociedade, como consenso,
e que a gente não consegue mais pensar nelas a partir de uma perspectiva de direita e esquerda. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos médicos são conservadores. Sim. Né? Mas nem passa pela cabeça, eu acho que não passa pela cabeça de nenhum médico que você possa fazer campanhas para resolver problemas desse tipo. Perfeito. Né? Então, tanto faz você direita e esquerda, já é consenso que ou você vacina, ou você põe a camisinha na mão dos caras, ou não vai acontecer nada. Sim. Sabe? Existe muito isso de consenso na medicina. Porque né? também tem um outro detalhe, né? Há profissões que se permitem idealizações. Né? Há profissões que são filósofos. Filósofo sem utopia, sem idealizações, não existe. Do mesmo jeito que não existe médico sem fato acontecendo na cabeça dele o dia todo. Nossa, que interessante, porque é a maneira do ser meu aqui. Exato. Assim. A não ser que o cara virou um burocrata. E meus professores também, não passam. A não ser que aquele médico virou um burocrata, ele nunca mais foi para clínica, não entrou no hospital, mas nenhum virou um burocrata no começo da carreira e fica lá assinando papel. Aí tudo bem, ele faz o que ele quiser. Militar, burocrata, que nunca foi para guerra, que aliás todos os nossos militares, que não tem guerra. Então, agora, o cara que veio da lida, que veio do métier, do hospital, não passa pela cabeça dele dar conselhos para as pessoas. Exato, sabe? porque essa questão de... Se conselho médico adiantasse, resolvia. O médico dá conselho, mas depois ele dá o remédio, ele dá não tem. É uma outra mentalidade. Então isso talvez proteja o Ministério da Saúde. Agora, o problema é saber qual a influência que o Ministério da Damares tem sobre a saúde. Exato. Porque já foi sonoro que a parte técnica do Ministério da Saúde não vai incentivar isso, não vai fazer. Porque nunca foi feito. Não é assim que o Ministério trabalha. Porque veja, nos outros ministérios também tem departamento técnico. Meio ambiente também tem departamento técnico. Mas o que aconteceu? Eles foram desonerando os caras do departamento técnico e dificultando a vida do cara. Transfere. Não, desculpa, gente. Transfere para a ponta da praia, né? Vai dificultando a vida do cara, o cara aposenta ou sai. Aí o departamento técnico esvazia, né? Mas tem um detalhe, no Ministério da Saúde, um departamento técnico que mais foi atingido foi o departamento da AIDS, tanto que mudou até de nome. Sim. E teve um colóquio que eu participei sobre hepatite com várias pessoas da área, inclusive conservadoras, que provavelmente apoiaram o presidente, porque elas ficaram totalmente desconcertadas quando eu fiz a questão de essas pessoas que lutam tanto para diminuir as ISTs e tudo mais, estavam tendo um papo sobre AIDS, hepatite e HIV, enfim, elas, quando eu questionei, vocês não acham que é uma queda da visibilidade, trocar o nome, colocar junto com rancenias e outras coisas? Uma tava assim, sim, porque elas estavam discutindo no colóquio o quanto é importante a visibilidade, a gente fala sobre o assunto e tudo mais, e a gente vê um serviço de combate, não por parte do Ministério também, mas que vem de outros locais, outros ministérios, né, querendo influenciar, mas eles pegam quem? Quem que é o Ministério, o departamento, aliás, não mais o Ministério, mas o departamento mais atingido? É esse, é o que trata de IST. É todo mundo querendo botar a mão em como eles fazem o trabalho deles. Então, botar a mão na cartilha. Então, essa cartilha aqui vai tirar uma parte, ou essa cartilha daqui, ela não vai. Cartilhas que falam sobre homem trans, mulher trans, tudo mais. É uma pena, porque em outros departamentos não mexem tanto. Agora, sim, entendeu? Sempre as questões. É a situação toda geral, né? Quer dizer, a ideia do Estado laico está se esvaindo, né? A ideia de república está se esvaindo, o Estado laico está se esvaindo, né? Em todos os setores. E aquilo que você falou é meio consenso. Mesmo que os médicos tenham uma postura mais conservadora, é unânime quando alguém mexe em alguma área técnica que eles não gostam, independentemente do candidato. Então, a gente teve governos de esquerda anteriores que mexeram muito bateram muito de frente com o CFM, que o CFM falava assim, a melhor coisa é vir por aqui. Aí ia lá e batia. E criou um certo ressentimento. Mas agora, talvez crie até um ressentimento com esse governo. Porque ele se mete muito em áreas técnicas e os caras não gostam. Os caras não defendem, eles não conseguem defender. O chute político errado em relação aos médicos no governo de esquerda foi o Mais Médicos.
aquilo mexeu com a categoria de uma maneira que estragou tudo, né? Perdeu o contato, né? Perdeu o contato, quer dizer, virou dois planetas, né? O homem mais médico tinha uma razão de ser, mas a maneira como ele foi posto para a comunidade médica é aquela da história. Eu vou ampliar, eu vou tirar o exército de reserva, portanto, né? Não, eu vou trazer acho o seguinte, tinha que também ter escutado e conversado junto. Tinha que ter conversado. Aquilo Por quê? Saiu legal. Não saiu legal, mas não só a questão dos mais médicos. Por exemplo, a abertura de faculdades. Ah, bom. Aquilo lá também foi só o Temer, foi quando só o Temer que parou. Por quê? Porque isso, gente, mas isso aí quem fala é só gente de direita. Não. O Drauzio veio falando como que eles estavam, como que esse governo de esquerda ajudou a abrir um monte de faculdade particular que vai servir aos ricos. Porque o pobre não vai fazer medicina particular porque ele não tem como pagar 14 mil por mês. Sim. Então o que era o necessário, mas que é caro e que demora? É construir mais federais. Mas aí vem a história do ProUni. Com o hospital. Aí vem a história do ProUni, mas só que o ProUni não serve para medicina, ele serve para outros setores, né? Porque o ProUni não resolve o problema da medicina. Não resolve. Porque não tem, né? Não resolve. Mas o que acontece, gente? O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é que as faculdades de medicina estão aonde? Nas grandes capitais. Faculdade de medicina e residência. Principalmente residência está em São Paulo, as principais residências estão em capitais. O médico recém-formado, ele vem para fazer a residência. Ele já está com quase seus 30 anos. Ele faz a residência, faz uma subespecialidade e acaba casando e ficando naquele lugar. O que é o ideal? Você pulverizar as faculdades de medicina e as residências. Então, o que era o ideal? Abrir faculdade de medicina onde? Lá nos cantos dos cafundós do Judas. O que ele fez? Uma coisa que chama mais médicos, olha a palavra. Olha a palavra. Isso ninguém vai ser contra mais médicos. Ninguém vai ser contra abrir mais faculdades de medicina. Mas está abrindo como? Abriu onde? E não sou eu que falo, eu estou falando do que eu lembro que o Drauzio escreveu no portal dele. O que ele fala lá? Se tem um grande número de faculdades em São Paulo, ou seja, o que eles fizeram? O governo pode abrir um monte de faculdades de medicina? Pode. Autoriza? Autoriza. Então a gente vai construir aonde? Construíram em São Paulo, construíram no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente não resolveu o problema. Continua faltando faculdade lá fora. A gente está com um monte de faculdades dentro de São Paulo, com uma mensalidade de 10 mil reais, que o pobre não vai fazer, que só o rico faz. Esse cara não vai trabalhar no SUS, não resolveu nada, mas piorou. Piorou pra você que vai ter um médico mal formado. Porque abriu um monte de faculdade com a grade, né, sem professor para dar aula direito, sem hospital, sem médico, sem vivência. Não existe faculdade de medicina sem hospital. Não existe um médico que não passe pela vivência do hospital, ele não vai ser um médico. Médico sem hospital. É que no Brasil começou a generalizar. No Brasil você começou a generalizar uma coisa que é horrível. Quando um país começa a pensar assim, é o fim do país. Mas é sempre melhor ter um do que não ter. Não, então começou. Não. Isso aí virou. A medicina não. Ter um ruim faz pior. Não, faz mais mal pro paciente. Faz mais mal. Ou então ter um cara bom sem material, isolado no hospital perdido lá também. Não, mas essa é a minha birra, porque não adianta só trazer médico, a gente precisa de essa estrutura. E falta. Eu tô numa capital. Tem dia que o UPA tá há meses sem raio-x. Há meses sem raio-x. Falta às vezes capinógrafo, papel pra rodar, e você chega um paciente infartando, o que você faz? Você chora com ele. E aí, então, isso também atrapalha o nosso serviço. Você acha que tem um médico que demorou pra se formar, etc., vai querer trabalhar nessas condições lá no Cafundó? Não vai. Então não é simples, não é com uma martelada, com uma frase pronta, que a gente vai resolver o problema da medicina. Mas tem outro detalhe. A medicina deles, a família é bom lá? Vamos conversar. Vamos aprender com eles e formar os nossos médicos assim, que também falta. Os nossos médicos hoje, eles têm uma questão mais hospitalocêntrica. Então, assim, eles são formados justamente para fazer uma residência em cirurgia, nisso, naquilo. A medicina da família no Brasil, realmente, ela tem coisa para aprender com a medicina cubana, da questão da medicina familiar, dos médicos de postinho, etc. Então, tinha que aprender. Então, assim, né, você precisava trazer médico para esses lugares? Precisava. Mas também precisava ter um contato, um encontro melhor com o Conselho Federal de Medicina,
principalmente na abertura dessas escolas, que chateou muito toda a classe médica, porque é um absurdo você ter que trabalhar e se deparar com um colega que está fazendo coisas absurdas do seu lado. Por quê? Porque ele veio de um cafundó. Não, claro, isso aí é sempre assim. As pessoas que eu mais tenho raiva não são as pessoas de ser de direita, não é essa a questão. A questão que mais me enche o saco é quando eu vejo filósofos fazendo serviço mal feito. Com a medicina é a mesma coisa. O sujeito começa a fazer o serviço mal feito, dá aquela vontade de esganar ele, né? Eu tenho assim, vontade de esganar alguns caras que se dizem filósofos, não por conta de posição política, mas quando eu vejo o cara estragando a profissão. A vergonha da profissão. Dá aquela vergonha alheia, né? Você fala, se eu encontrar esse cara, eu vou apertar o pescoço dele, né? Tá, mas aí o que acontece? O médico quer que se abra uma faculdade com o mínimo de estrutura, para não sair formando um monte de médico ruim. Por quê? Porque medicina não é um curso que se abre de qualquer jeito, que se faça de qualquer jeito. O médico precisa ter uma cognição mínima, por exemplo. O médico precisa ser uma pessoa inteligente e estudada e precisa fazer uma faculdade boa, entendeu? Uma faculdade que tenha pelo menos outros médicos em um hospital. Então, esse tipo de coisa chateou muito a classe, porque mexeu muito com eles, que mexeu muito com a formação dos futuros médicos. Tá se formando no Brasil, todos os anos, milhares de acadêmicos mal formados. Porque não tiveram a prática, a vivência. Sem contar aquela outra história que merece um outro vídeo, uma outra conversa, que é os países latinos aí com faculdade, né? Sim! Com faculdade de beira de estrada. Isso! Nas fronteiras. Nossa, sem falar isso. Então, os caras realmente aí já criou um mal-estar tremendo. E não vai ser muito diferente com esse governo, porque toda hora ele dá uma mexidinha em alguma especialidade. Então, ninguém fala nada disso. Os caras também, geralmente eles não falam de direita nem esquerda, os caras fazem um trabalho técnico. Geralmente, o Ministério da Saúde também ele é muito técnico, porque a maior parte dos médicos são assim, tanto no hospital como em tudo. E outra coisa, uma coisa interessante, que eu não sei se você falou nesse vídeo, aqui que vai ficar no meu canal ou no seu, que a questão é que o médico não quer dar o conselho. E é muito isso mesmo. A gente não importa com a sua orientação que você faz, que você fazer, a gente vai fazer de modo prático, objetivo. E essa objetividade, ela entra muito na vida nossa, sabe? Então, acho que o médico acaba sendo muito objetivo, porque a nossa profissão é muito assim. Então, não cabe ao médico falar assim se você vai ter abstinência ou não vai ter. E por isso também não cabe ao quê? Ao Ministério da Saúde. Sim. Sabe? Só mais uma coisa que eu acho interessante aqui é que... Você me deixa ler um trechinho? Deixa, você pode ler. Ó, você tá no seu canal, agora você pode ler. A sexualidade é definida como uma questão essencial do ser humano, que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Então, assim, pode ser, ele continua aqui, mas o que eu achei interessante, que isso aqui é um documento oficial do Ministério da Saúde, tá, que foi atualizado em 2019, então, foi atualizado, passou pelo crivo desse governo e está lá, para você ver que departamento técnico é departamento técnico. E ele coloca aqui na questão da vida sexual que o sexo aqui também está envolvido ao erotismo, ao prazer, à intimidade. É uma introdução bonita que ele explica o que é sexualidade. Então é uma definição bonita que continua. E eu explico mais sobre isso nos vídeos que está na playlist de saúde e educação sexual. Eu explico mais esse protocolo, que é muito bem feito. E para você ver que isso bate de frente com a ideia que a Damares tem de sexualidade. Não, no caso da Damares, de sexualidade é um negócio complicado, porque não tem sexualidade, né? Dado que você vai esperar, e quando você esperar é para ter filho, então não tem sexualidade. Parece que as pessoas entendem sexualidade como uma... Perversão? Não é perversão, mas é um ato, uma dinâmica corporal que você poderia tirar limpá-la do erotismo, né? Uma dinâmica puramente de bonecos, né? Se você botar tirar o erotismo, né? E aí você não tem a sexualidade. Você tem alguma coisa que é uma luta, um encontro de corpos, uma trombada, né?
E eu queria falar pra você, depois que a gente leu isso e a gente vê que isso está no departamento aqui da saúde e ela vem com a ideia da medicina sexual, a questão da legitimidade de uma campanha dessa. Entendeu? Não, a legitimidade é horrível, porque primeiro que Se é ou não é? Legítimo ou não é legítimo? Não pode ser legítimo por uma razão simples. Ela está cruzando, ela está supondo que houve uma revolução no Brasil e o Brasil não tem mais uma república laica. Ela está supondo que ela não está num novo governo, ela está supondo que ela está num novo paradigma de uma outra. Não é de um novo governo, é de uma outra. De um outro regime. Né? Ela está vivendo num outro regime. Ela não está trocando de governo na república, eles estão tentando construir um outro regime. Eles estão corroendo a base da república. E uma das bases da república é o laicismo. Perfeito. E a gente estava até conversando, né? Que eu estava falando para ele. Essa tese é minha. Porque o Bolsonaro não tem o objetivo de arrebentar com a democracia, ele tem o objetivo de arrebentar com a república. Quando eu lancei essa tese, todo mundo reclamou, mas agora eu estou vendo vários jornalistas que estão copiando essa tese e entendendo que é por aí. Né? Porque eu acho que esse tipo de atitude, por exemplo, que ela faz, é bater de frente com algo oficial. E gente, vocês entendem que, por exemplo, não pode ter um ministério que desacate outro? Você consegue compreender que se eu tenho um protocolo desse, com a educação sexual, falando da importância de fazer campanhas publicitárias de camisinha e mandala da prevenção, a mandala que tem a PrEP, por exemplo, que é você tomar um remédio antes de se expor, inclusive, a uma atividade de risco. Então você tem várias atitudes que é ensinado aqui, e aí não pode, de repente, desmontar isso e rasgar. Você veja como o plano ele é parecido em todos os setores. O que o Bolsonaro fez no Ministério do Trabalho? Uma das atitudes foi tirar a segurança do trabalho. Então, dependendo do número de quantidade de funcionários que você tem, você não precisa usar luva, não precisa usar óculos, entendeu? Ou seja, se são poucos funcionários, basta educá-los. É a mesma mentalidade, a ideia de que com uma coisa individual, parece. Que você que é a mesma ideia do motoboy. Por que morre o motoboy? Morre o motoboy porque ele corre, é o problema dele. Ele corre, por que ele corre? Porque deram para ele R$70 a mais se ele chegar primeiro. Então ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, você tem um bebê para sustentar lá. Mas eu não posso correr porque eu vou morrer. Não, a ideia primeira do cara é correr para ver se ele paga o leite. Aí ele morre. Né? E a culpa é dele, porque ele correu. Não tem uma política, é a história da ideia de que você pode ser dono de todas as situações. Né? Cada um é dono de todas as situações. E cada um resolve tudo da sua consciência sem peso da conjuntura, né? Uma ideia maluca. Né? Uma ideia maluca do ser humano, de que você pode simplesmente ser um Deus. Não vou. Né? Não vou correr. Né? Não vou correr. O que ele fez? Ele tirou todos os radares. O que aconteceu? Aumentou a estatística, teve que voltar os radares porque um juiz... A história da cadeirinha. O CFM foi contra. O CFM, porque o que na medicina a gente tem? A gente tem epidemiologia, a gente tem estatística, a gente trabalha com isso. Então você falou assim, não pode tirar, tem que ser obrigado. Tem que ser obrigado a usar a cadeirinha. Por quê? Porque se tirar, vai morrer criança. Vai morrer. Então não adianta querer fazer coisa populista que vai fazer mal. Então é isso que a gente tem que também tentar ensinar as pessoas. Sim, você pegou a palavra certa. O negócio da Damares é populismo de direita mesmo. Ela quer agradar os setores conservadores que ela acha que vão acreditar nela. Né? A gente saiu de um polo, populismo de esquerda, para um polo de populismo de direita, né? Populismo nenhum faz a gente pensar. Então esse que é o problema. Mas o exemplo que eu gostaria de dar de toda essa situação é se, por exemplo, a gente tem a física de Newton e a física de Einstein. Aí chega um físico Zé Ruelo e fala, agora a física estabelecida vai ser a minha, porque a deles não vai ser a minha. Acabou. E não é assim. Gente, a ciência, ela evolui, ela é acumulativa. Então, por exemplo, existia a física de Newton. Ela está errada? Não está errada, ela serve para muita coisa e serviu por muitos anos. Veio a de Einstein, que está mais correta. Na medicina, como é que funciona? Quando a medicina se tornou um método científico, não aquela medicina lá de magia, né? Quando a medicina se torna método científico, eu posso falar que há 50 anos atrás ela estava tratando errado alguém que tinha diabetes? Não.
Há 50 anos atrás, a maneira que a medicina tratava diabetes era o jeito que ela tinha. Hoje mudou, hoje melhorou. Então hoje o que é melhor? Eu tratar da maneira de hoje. Então a medicina ela vai avançando. Então o que acontece? Eu tenho um protocolo desse construído. Eu tenho que melhorar. Agora eu não posso destruir. Não faz sentido, por exemplo, chegar agora, eu aqui e falar assim, não, olha, tá tudo errado o que vocês fizeram, tá? O que vocês trataram, como vocês trataram a diabetes, estava tudo errado. Há 5 anos atrás, aquele protocolo que saiu, porque a cada 5 anos muda a conduta de um monte de doença. Estava errado e pronto, acabou. Não, naquela época aquilo que a gente tinha de melhor, porque na ciência é assim. A gente tem que dar aquilo que tem de melhor. Então, isso daqui, a maneira que o Ministério da Saúde trata a sexualidade, a vida sexual, é o que tem de melhor. Por quê? Porque diminui, porque ajuda. Quando eles não faziam isso, a gente tinha mais problema. Então, essa é a melhor maneira que se tenha no momento. E o que ela está querendo fazer é retroceder. E isso que eu quero passar, que não faz sentido e não deveria fazer sentido numa república. Porque a república, ela tem um paradigma científico, né? Ela sempre busca melhorar. E o que você tem que dar? Não tem sentido. Não tem sentido porque, primeiro, se a república é você tomar conta da res pública, da coisa pública, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a avaliação, né, do que é cuidar da coisa pública. Ela não está cuidando da coisa pública. Por quê? Porque o que ela vai fazer não vai diminuir, né, a gravidez, não vai diminuir as doenças. Uhum. Portanto, a coisa pública, por exemplo, no caso dela, o SUS, vai piorar. Vai. Entendeu? Vai. Então, desse ponto de vista da política pública, ela está errada. Uhum. O Ministério da Saúde e o SUS é uma coisa só. Então, assim, tudo que o Ministério da Saúde faz é visando o quê? Melhorar o SUS, reduzir os gastos. A não ser que ela esteja dizendo a seguinte coisa: eu não estou nem aí com melhor e pior. O que eu quero é cumprir o desiderato de Deus, que é não, né? A não ser que ela venha com um paradigma de que o melhor e pior não importa mais. Gente, entendeu? Porque é um pecado. Se ela vier com o paradigma do pecado, por exemplo, ela pode chegar pra você e falar, não me importa se vai, o importante é cumprir o desiderato de Deus. Mas Deus não é a favor da vida? Vocês não se dizem a favor da vida? Por que cumprir? Mas então, se vocês se dizem a favor da vida, você permitir que AIDS se espalhe no Brasil, que sífilis se espalhe no Brasil, não é ser a favor da vida. O problema não é que é a favor da vida, né? O problema é complicado isso. Não. Mas deveria ser, eles não são religiosos? O problema é que a vida para eles é a vida eterna, né? Não, mas na questão do aborto, o que eles falam? O que eles falam? Eles são contra o aborto, as religiões. Aí eles são a favor da vida. Porque eles são a favor da vida. Aí, é o clichê. Porque é tanto que a igreja católica, eles são a favor da vida. Mas aí, eles são a favor da morte quando eles são contra a distribuição de camisinhas. De uma morte lenta, dolorosa. Aliás, na questão do aborto, eles estão errados até do ponto de vista religioso. Porque antigamente, você tinha o limbo. Você não sabe o que tem o limbo? Você tem o céu, tem o inferno, tem o limbo. Tá. O limbo é onde vai as crianças não batizadas. Tá. As crianças que morrem muito cedo. Tá. Ela fica no limbo. Então, você tinha que fazer com que, né, desse um jeito. Mas o Papa, o outro Papa para trás, não sei se é o que está vivo ou o anterior ainda. Acho que foi. Ele aboliu o limbo, acabou o limbo. Purgatório? Não, o limbo é não, purgatório é outra coisa. Limbo é onde vai as criancinhas. Só a criança. Só a criancinha. É uma espécie de purgatório kids. Não é purgatório porque não vai purgar nada. É um lugar que você fica amorfo. Tá, você não vai ser penado. Não vai ter pena nenhuma. Legal. Porque você não. Aí então, para onde vai as crianças que não foram batizadas? Vai para o limbo. Não tem mais o limbo. Portanto, para onde vai as crianças abortadas? Também, entendeu? Não tem mais, não tem problema. Do ponto de vista religioso, não tem problema mais. Porque aí do ponto de vista teológico, porque não tem mais o limbo. Então, se você é criança ou você é feto, não tem mais um limbo para você. Não tem mais um lugar que você vai ficar. Se você for discutir vida, se o critério for vida, vai dar o critério é metafísico. Portanto, não tem discussão em política pública. A política pública não pode lidar com a metafísica. A política pública lida com força. Eu voto para ter aborto, o outro vota para não ter e vai decidir. Não tem, porque na metafísica empata. Mas tudo bem. Mas você entende que tem uma coisa que o Drauzio também defende. Que o tema do aborto deveria ser discutido como uma questão de saúde pública. Por quê? Porque você discutindo como saúde pública, você sai do campo da metafísica e discute questões pragmáticas práticas.
o que é melhor e o que é pior para a mulher e para a sociedade. Então você esquece o que é vida, não se discute mais o que é vida. Porque se você for discutir vida, vai empatar. Há argumentos metafísicos contra e pró. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então a melhor maneira de se chegar a algum lugar para a solução política é trazer para o campo pragmático, que é a política pública. Aí eu vou ver o quê? O que faz um SUS funcionar, o que é melhor para o Estado, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para as pessoas. Eu vou ter que ponderar. E aquilo que realmente acontece, na verdade, o que o México ele é muito prático. A gente pega a epidemiologia. Tem mulheres aos baldes morrendo por praticar abortos inseguros. Sim. O que é melhor então? Vamos autorizar o aborto logo. Para elas não morrerem, pelo menos 2. Ou você autoriza o aborto, ou você faz um apoio. Nos Estados Unidos tem aqueles apoios enormes, né, para você fazer a doação, né? Você está grávido, você não quer o bebê, você faz a doação acompanhada, né? Então, você pode ter um filme muito famoso, que é June, né? June, da garota grávida, né? Que ela está grávida e ela não quer fazer aborto. Mas aí ela recorre ao Estado para ela poder fazer o acompanhamento e fazer a doação. Os Estados Unidos tem isso. Mas mesmo tendo isso, os religiosos ficam em cima dessas pessoas, para elas daí depois não entregar. Pressão psicológica Sim, bastante, né? Então é uma coisa assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas contra aborto, elas não têm problemas com a vida, elas têm uma repressão desgraçada da vida infeliz delas, ela quer infelicitar a vida do outro. Parece que a questão maior é essa, né? Porque nos Estados Unidos tem esse mecanismo. Você engravidou, você não quer fazer aborto, você se inscreve num programa de adoção e o governo garante a gravidez para você, inclusive tirando você do trabalho e tal. Né? Aí você vai e entrega para outra família. Os religiosos ficam lá enchendo o saco para você não entregar. Eles criam a mesma pressão psicológica do quando você vai na clínica do aborto. Então você percebe que não tem nenhuma questão aí de sensibilidade. E se você vai nos hospitais, você vai enfrentar isso daí logo. Se você vai no hospital de maternidade, as enfermeiras, a primeira coisa que ela fala quando a pessoa está chorando, de porta, é assim, mas quando você para fazer foi gostoso, né? Entendeu? Essa é a primeira... Como que ela sabe que foi gostoso? Ela não sabe, então... Na maioria das vezes ela não sabe mesmo. E isso pra mim é uma sacanagem. Você não tem que julgar nada, você não sabe o que aconteceu. Mas essa frase, eu já ouvi essa frase. Não, eu sei que existe e dá muita raiva, porque não é... É claro que essa frase só aparece da enfermeira falando para as classes populares, né? Não vai falar para a rica. Não, né? não vai. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Professor Paulo e no meu canal. E se curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho e tudo mais que tem direito. Por exemplo, curtir as páginas no Facebook, minha, dele, etc. Fala tchau. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.